que vamos falar sobre um aspecto importante que a sociedade em geral tem vindo a discutir. E é curioso porque tenho a certeza, não sei se o irmão Emílio tinha alguma informação privilegiada no Parlamento, não sei se tinha ou não, mas realmente quando falámos a primeira vez neste assunto, penso que em novembro, não se pensava que nós estaríamos no mês de fevereiro com este assunto tão na agenda como está neste momento, não é? E de facto, mais uma vez, a Igreja da Amadora marcou aqui a agenda, digamos assim, nesta discussão. E eu penso que é importante, acima de tudo, porque nos leva a refletir sobre direitos que são conflituantes. Isto não são coisas para a gente falar no sermão, mas não é fácil dar respostas certas e definitivas sobre assuntos como este, e nós vamos ver isso com certeza logo à tarde. Mas, no entanto, não é sobre a eutanásia que eu gostava que nós falássemos agora neste sermão, como é óbvio. O pastor Artur acertou na mousse. Aliás, nós temos esta característica de trocarmos impressões antes de falarmos, e eu não sei se ele sabia ou se eu lhe disse que ia ser assim, mas este sermão, embora vá utilizar muitas vezes a palavra morte, é acima de tudo sobre a vida. E vai terminar de uma forma que eu espero que quando chegarmos ao final, e se eu me esquecer de dizer no final, digo já, se não fizermos aqui durante este sermão um hino à vida, ele não cumpriu o seu objetivo. A sociedade atual vive, de facto, 3 limitações àquilo que é a nossa condição humana. Até tem mais, mas 3 em especial. Porque nós, de facto, fomos criados como seres perfeitos e temos uma aspiração a que a nossa vida seja perfeita, mas a entrada do pecado criou uma distorção naquilo que é a vida de cada ser humano, que faz com que essa perfeição seja inatingível. E isso provoca, acima de tudo, 3 tensões. A primeira é que todo o ser humano aspira a ser feliz. Todos nós aspiramos a ser felizes, a não sofrer, a vivermos em harmonia, a vivermos com paz, a vivermos com segurança e com felicidade. Mas, no entanto, a condição de pecado trouxe-nos acarretado com ela uma condição de sofrimento. Todo o ser humano aspira à imortalidade. Todos nós sentimos, no nosso coração, a vontade de ser eternos. É por isso que se procura, na ciência, modos de guardar aquilo que é a centelha da vida e fazer com que as pessoas um dia mais tarde possam ser retornadas à vida depois de ser criogenadas. É por isso que as pessoas procuram, em determinados sentidos, coisas como, por exemplo, a necromância, o contacto com o mundo do além, procurando acreditar que existe uma alma que é imortal do lado lá da morte. E todos nós também aspiramos à autonomia. Aspiramos à autonomia de sermos nós próprios a reger as nossas normas e as regras da nossa vida. E isso coloca-nos um dilema tão grande aqui na Terra como, por exemplo, a própria condição de ser salvo. Porque, no fundo, quando somos convidados para Deus para sermos imortais e para sermos salvos, a nossa própria recusa ou a recusa em cumprir a sua lei é nós próprios estarmos a dizer que preferimos as nossas normas àquilo que é a própria salvação. Isto traz um paradoxo no mundo atual. O primeiro é que nós vivemos um mundo que banaliza completamente a dor. Banaliza a dor e a morte, que se tornam um espetáculo nos filmes que vemos, nas notícias que ouvimos, com canais inteiros a demonstrar aquilo que é o sofrimento e a morte permanentemente, todas as horas, mas é a dor e a morte dos outros. Porque em relação à nossa dor e à nossa morte, e à dor dos nossos e à morte dos nossos, nós fugimos dela e achamos que a dor e a morte são uma vergonha, um pequenino incómodo que nós temos que pagar. Eu lembro-me bem o que era há uns anos atrás, enquanto criança, ir, por exemplo, no tempo da minha primeira vida, o que era ir, por exemplo, no dia 1 de novembro, por ser feriado, o dia certo era ir dia 2, o que era ir a um cemitério no dia 1 de novembro e ver as pessoas todas lá, de família, cumprimentarem-se uns aos outros, com os seus, ao lado das campas e dos jazigos dos seus mortos, numa atitude de reverência. E hoje passamos num cemitério, 30 anos depois disto acontecer, e no dia 1 de novembro muito pouca gente lá está, porque a morte é incómoda, é uma coisa na qual as pessoas não querem pensar, não querem passar e não querem sequer admitir para a sua própria vida. Nós protegemos-nos hoje como crianças e, para além disso, protegemos as nossas crianças da realidade da morte. Hoje em dia é muito frequente nós dizermos que quando alguém morre que a criança não pode ir para não ver e para não assistir a um funeral. Parece que é algo que nos é antinatural. Nós evitamos o confronto com a perda e com a dor e, ao mesmo tempo que nós vemos entrar pela nossa casa dentro, através de filmes ou da internet ou de violência ou de notícias do jornal, a morte violenta e a imortalidade como uma coisa cada vez mais presente, mas à qual nós cada vez também somos mais indiferentes. É por isso que eu hoje gostaria de testemunhar aquilo que eu aprendi sobre a morte nas mortes que presenciei.
Na minha família próxima, eu presenciei a doença e os dias finais de pelo menos 4 pessoas. A primeira foi a mãe do meu avô paterno. Eu devia ter uns 3 ou 4 anos de idade. E eu peço-vos desculpa de estar a utilizar, eu raramente faço isto, a utilizar experiências pessoais tão profundas como estas que vou fazer hoje, mas eu achei que era assim que o devia fazer. A perspectiva teológica sobre a morte e sobre a vida e sobre a eutanásia teremos logo à tarde pelo pastor Artur Machado. A primeira foi a mãe do meu avô paterno, portanto a minha bisavó, devia ter eu 3 ou 4 anos de idade, e é uma das primeiras recordações que eu guardo de infância, de ver os meus familiares a cuidar daquela senhora. É curioso que, não sei se isso vos passa também a vocês, a mim é uma coisa que me tem chocado. A senhora devia ter uns 60 e muitos anos, ainda não tinha 70, e só pode ser comparada a uma pessoa hoje, pai, com 100 ou 110 anos. Parece que hoje as pessoas com 60, 70, 80 anos têm de facto um aspecto e uma jovialidade que há 40 anos não era assim. E aquela senhora que eu via definhar, cada vez tornando-se mais pequena durante meses, numa cama pequenina, no quarto onde estava, lembro-me do cuidado que os familiares tinham para com ela e lembro-me de um dia ela já não estar lá. E de eu não compreender a razão porque ela nunca mais apareceu. É uma das primeiras memórias que eu tenho de infância que fez com que eu lidasse diretamente com alguém que tinha partido. Aos 12 anos de idade, a doença e a morte levaram o meu pai. Eu nunca tinha visto o meu pai ficar doente numa cama até à doença que o atirou àquela cama durante 8 meses e ele acabar por perder a vida. Embora ele sendo uma pessoa com uma fé, não era a fé que eu tenho hoje, não tinha os conhecimentos sobre Deus que nós, por obrigação como membros de igreja, temos hoje, e eu via de vez em quando a demonstrar alguma impaciência face ao sofrimento. Mas apesar dele não ter a fé que eu considero que por estarmos aqui hoje nós temos, e de eu nunca o ver como uma pessoa de fé, apesar dele acreditar em Deus, eu nunca o ouvi manifestar-se injustiçado ou revoltado pela situação que estava a passar. O que me ensinou que às vezes as nossas características pessoais, que podem ser alteradas pelo relacionamento com Deus, marcam muito a forma e a resiliência com que nós enfrentamos as dificuldades. Muitas vezes nós culpamos quase as pessoas por sofrerem quando têm Deus no seu coração e ficamos atónitos quando vemos pessoas com postura moral a conseguir resistir à adversidade, se calhar até melhor do que aquelas que têm Deus no seu coração. O facto de termos um encontro com Deus e de procurarmos a sua imagem, de facto, não altera a nossa postura de tal maneira que as características pessoais não contem no momento do sofrimento. Mas o exemplo que eu gostaria de partilhar convosco hoje é o da minha avó. Eu acabei de contar a história aos meninos desta Bíblia, que me criou e que me educou na ausência longa que os meus pais tinham de vez em quando. E eu já vejo aqui a nossa e a minha querida Nené a abanar com a cabeça, e eu fico contente por ela estar aqui, porque a mãe dela era uma das grandes amigas da minha avó. Eu apanhei grandes secas com as duas a falar. Grandes secas. Tenho que vos dizer, eram 2 pessoas que falavam imenso. E o pastor Artur conheceu-as também bem às duas, e a Nené não me vai deixar mentir em relação a nada que eu diga aqui hoje. Mas eu lembro-me bem, a mãe da Nené, ela não se vai importar que eu diga isto, tinha o chamado Evangelho pelo açúcar, porque eu ainda não era adventista, mas ia à igreja para a irmã Margarida me dar um martelinho de rebuçado, que eu nunca mais esqueci, e nunca mais encontrei nenhum igual. Mas quando encontrar, eu vou comprar 2 quilos e levar para casa para a minha filha provar. O resto é para mim. A minha avó adoeceu quando eu tinha 15 anos, com a mesma doença cobarde e traiçoeira com que morreram as 3 pessoas anteriores que eu falei antes. E ela demorou cerca de um ano e pouco a falecer da mesma doença. E para além de todas as vicissitudes que se assiste quando nós temos alguém dentro da nossa casa que está doente, eu presenciei alguns pormenores que assinalaram o modo como ela encarou a sua doença e como a usou para comunicar o seu objetivo às pessoas à sua volta. Ela tinha um objetivo na vida. E o modo como encarou esse momento e esses momentos finais da sua vida foram centrados no objetivo que tinha. Era uma pessoa pequenininha, redondinha, branquinha, chamavam-lhe a Dona Branquinha. Era muito faladora, era sonhadora e tinha uma vontade férrea de querer ter toda a gente sob a sua alçada. O quando se é adolescente não é propriamente uma coisa boa. Mas tinha os olhos de facto postos no céu. Esse era o objetivo que ela tinha com as pessoas à sua volta. Eu lembro-me delas todos os dias, deitada na cama, pedir que eu fosse falar com ela quando chegasse da escola, quando estava doente, e que lhe contasse os meus dias. Em especial, ela perguntava-me sempre o que é que me estava a preocupar naquele dia. Fazia-o sob o pretexto de só lanchar quando eu também lanchasse. Ela não lanchava até eu chegar a casa.
E demorou um bocado para eu perceber que, tendo eu 15 ou 16 anos, era uma forma de me fazer ter em casa cedo. Quem se nega a lanchar, e quem é que se pode negar a estar a lanchar com alguém que está doente e que se recusa a comer se nós não estivermos em casa? Eu tinha partido uma perna há pouco tempo e aprendi a tocar viola naquele momento. Tocava mal. Não quer dizer que toco muito melhor agora, mas naquele momento eu tocava muito mal. E lembro-me que à noite ela me pedia para eu lhe tocar e para cantar uns hinos que eu não conhecia, não ia à igreja nessa altura, tinha que estar a olhar para a pauta e perceber mais ou menos o que era aquilo, que eu tinha que ensaiar com um certo custo, e ela tinha um aparelho nos ouvidos. E eu lembro-me que a minha avó tinha uma característica, os aparelhos não eram como são hoje. Isto eu estou a falar de uma coisa que aconteceu há 28 anos, não é? E eu achava muita piada, mesmo antes dela estar doente, em lhe fazer umas festinhas no ouvido e o aparelho apitar. E um dia descobri que me fui despedir dela, depois de cantar um ou dois hinos, e que lhe toquei no ouvido e não apitou. E no dia seguinte voltei a tocar no ouvido e não apitou. E só aí é que eu percebi que eu tocava viola para ela com o aparelho desligado. E compreendi hoje compreendo, que mais importante do que ela ouvir os hinos para se acalmar, era ter aquele neto que ainda não era cristão, não se tinha convertido aos 15 anos, a tocar os hinos e a cantar aqueles hinos e a ter no coração as palavras que aqueles hinos diziam. Mas também não abonou muito em favor da maneira como eu tocava viola, se vos querem dizer. O mais extraordinário para mim foi o exemplo da quantidade de vezes que ela foi visitada. Houve muita gente que visitou a minha avó. Ao fim de semana e nas férias, durante esse período de doença, quando eu estava em casa, levava muitas das pessoas até à sala ou ao quarto. E eu lembro-me que ela não falava sobre o seu estado de saúde antes de perguntar às pessoas como é que elas estavam, como é que a família estava e como é que elas próprias estavam em relação ao seu relacionamento com Deus. E depois, então, sim, ela podia dizer como é que estava na sua saúde. A minha avó não foi perfeita. Ela tinha um gênio muitas vezes insistente, às vezes até um bocadinho irritante. Mas tudo tinha um objetivo, era pensado. E o que pensava era responder uma pergunta muito simples. O que é que eu posso fazer para dirigir esta pessoa ao Deus que eu quero que ela conheça? No início de julho de 92, eu passei uns dias de férias com os familiares e quando cheguei a minha avó ainda estava viva, mas infelizmente já não estava consciente, fruto dos medicamentos que lhe deram para aliviar a dor. E o sopro da vida que Deus lhe deu retornou ao Criador uma semana depois de eu ter chegado. Nós não temos, de facto, todos a mesma forma de lidar com o sofrimento. Que o diga, por exemplo, e agora eu não posso mentir, que o diga à minha mulher e à minha filha, que quando me veem doente é um verdadeiro pânico porque sabem o quanto eu me queixo. Mas o meu próprio avô, que viveu com a minha avó e foi casado durante mais de 40 anos, e que perdeu a luta contra a mesma doença, sendo uma pessoa muito sensível, muito amiga, não tinha esta força e vivia com um medo incrível de sofrer. Aliás, eu dizia, em relação ao meu avô, e isto é verdade, e dizia muitas vezes por brincadeira, e ele achava uma certa piada também, que o meu avô definia o que era um egoísta como sendo alguém que não punha o seu próprio interesse em primeiro lugar. Porque o meu avô, de facto, não podia estar mal. O seu próprio interesse, o dele, não é o das pessoas, é o dele. Não podia estar mal, não conseguia lidar com o facto de sofrer. O mais importante, de facto, não é nós aferirmos aqui a nossa capacidade individual para lidar com o sofrimento, porque o sofrimento em si não tem nenhum mérito. E ao contrário de muitas ideias que possam existir noutro tipo de interpretações da Bíblia, não tem nenhum mérito salvífico, acima de tudo. Não é por sofrermos mais ou por sofrermos menos que nós temos algum mérito ou alguma recomendação especial para Deus. O que é importante é que compreender o que é que a Bíblia diz, o que é que este livro maravilhoso tem, que nos pode ajudar a compreender o que podemos fazer face ao sofrimento, ou com o sofrimento, em vez de nos culpabilizarmos da forma como lidamos com ele. E um desses textos que eu me lembro da minha avó citar várias vezes é o Salmo 50, nos versículos 14 e 15, que eu gostava que pudéssemos ler esta manhã. Salmo 50, versículos 14 e 15. Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. E invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Nestes pequeninos 2 versículos, nós temos aqui 5 princípios que o cristão deve ter em mente ao enfrentar a aflição. Esses princípios são a gratidão, a fidelidade,
a confiança, a esperança e o louvor. Estão lá os 5. Não seria difícil chegar aqui e fazer uma reflexão sobre a natureza perfeita do homem na criação e na origem do sofrimento do mal, ou sobre a dignidade humana à imagem de Deus, de como somos pó pela condição pecaminosa e o plano da salvação para retornar a essa imagem que Deus tem. Não é muito difícil fazermos uma teologia, mas se era isso que procurávamos esta manhã, eu recomendo-vos 2 livros. Querem compreender o mal? O Enigma do Sofrimento, do pastor Jorge Steveni. Querem lidar com o sofrimento? O Enfrentar a Dor, do pastor Badenas. Mas nos momentos de sofrimento são os elementos práticos no exercício da fé, alicerçados nesta narrativa racional de onde vem o mal e o sofrimento, que aparece a experiência pessoal. E é a experiência pessoal que nos pode valer. Os elementos que estes pequeninos versículos 2 nos mostram é que, em primeiro lugar, que a vida não me pertence, mas pertence ao Criador e que eu estou grato por isso. A gratidão. Que eu lhe entrego a minha existência porque é nele que eu estou completamente seguro. A fidelidade. Que na provação e na provação é a Deus e só a Deus que eu recorro. A confiança. Que agora ou na segunda vinda, versículo 15, eu sei que Ele me livrará. A esperança. E que, por fim, sabendo todas as coisas anteriores, a única coisa que eu devo fazer é honrá-lo, aconteça o que acontecer, o louvor. A gratidão, a fidelidade, a confiança, a esperança e o louvor são os 5 segredos para nós lidarmos com o sofrimento em 2 pequeninos versículos que nós vemos aqui no Salmo 50. E quando nós falamos no modo como o homem lida com o sofrimento e com a inevitabilidade da morte, nós recorremos frequentemente à experiência de um homem na Bíblia, que é Jó. Muito bem. Eu não vou falar sobre as lições do livro de Jó, nem vou falar muito sobre a história de Jó. Esta igreja tem como pastor o pastor Artur Machado, que já pensou o momento em que vos vai falar disso, se ainda não o fez, porque eu sei que é um dos livros favoritos que ele tem. Mas mesmo assim, há 2 textos que eu gostava de partilhar convosco. Um pela segurança, que contém todos estes 5 princípios que nós vimos antes, e outro pela forma desassombrada como Jó lida com a sua humanidade. O primeiro está, obviamente, como todos sabem praticamente de cor, no livro de Jó, no versículo 19. E no capítulo 19 e nos versículos 25 a 27. É um texto que demonstra a segurança e a confiança que Jó tinha, que apesar da situação de sofrimento em que estava colocado, Deus estava lá e iria fazer algo maravilhoso com ele. Versículos 25 a 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo e os meus olhos, e não outros, o verão. Jó expressava desta forma a certeza de que Deus vive e de que ele iria ver Deus, e que nas suas palavras de fé profetizou o Redentor erguido, levantado, sem imaginar o que estava a dizer, profeticamente, a atrair todos aqueles que olhassem para ele. Mas isso não significa que ele não tivesse o seu momento de interrogação, de interpelação, como nós temos nos momentos de sofrimento. E quando nós olhamos para Jó, agora no capítulo 23, dos versículos 3 a 10, nós não vamos ler tudo, eu vou ler só passagens e vou utilizar a citação que está no livro chamado O Livro. Portanto, a Bíblia é chamada O Livro, pela proximidade de linguagem connosco. Mas, no fundo, o resumo do que diz os versículos 3 a 10 do capítulo 23 é o que eu vos vou ler para dar a ideia de qual era o sentimento, a emoção de Jó relativamente à sua situação de sofrimento. Oh, se eu soubesse onde encontrar Deus, se pudesse subir até ao seu trono e lá conversar com Ele. Busco-o aqui, procuro-o além, não consigo encontrá-lo. Estou convencido de que não iria esmagar-me, ouvir-me-ia com simpatia. As pessoas retas e honestas podem tratar com Ele, tendo a certeza de que encontrarão sempre nele um justo juiz. Ele está ao corrente de cada detalhe do que me acontece. A versão é um bocadinho diferente da vossa, mas eu acho que é mais próximo de Jó estar a falar connosco através das palavras que teve, se utilizarmos esta versão. Na linha das palavras de Jó, também o apóstolo Tiago nos deixou palavras sobre o que fazer face ao sofrimento, e ao sofrimento da doença em particular. Jó valorizava a ideia dos pedidos dos justos a Deus, Tiago também o faz, não podendo agora definir o que é um justo, obviamente,
Ou seja, a solução para enfrentar o sofrimento e a dor é orar, procurar um Deus com fé, com a esperança de ser levantado nesta vida ou para a eternidade. E o que é mais curioso, eu espero agora, pastor Artur, se eu disser uma asneira, por favor, corrija-me, não me importa seja em frente às pessoas. É que nós no Velho Testamento, quando olhamos para Jó a sofrer, ele sabe quem é o seu Deus, mas não tem noção de quem é o antagonista de Deus. Nós muitas vezes olhamos para as pessoas do Velho Testamento e pensamos que ela tem a visão de tudo aquilo que nós já sabemos. Mas, de facto, a personalidade do mal, o adversário de Deus, é-nos principalmente revelado por Jesus nos Evangelhos. Às vezes raciocinamos em Jó, ou em Esther, outro livro sobre o sofrimento, e pensamos que elas sabem perfeitamente que está aqui Deus, e existe Satanás que se está a opor a Deus, e Satanás está a prejudicar-me nisto e nisto e nisto por causa da minha fidelidade. Mas estes escritores do Velho Testamento, as pessoas que viveram estas experiências no Velho Testamento, não têm verdadeiramente uma ideia do opositor de Deus. Isso significa que Jó pensava que o mal que lhe estava a sobrevir vinha diretamente de Deus. E a sua fidelidade é apesar do que ele está a pensar que Deus lhe está a fazer naquele momento. Isto chama-se submissão. Eu estive para falar na escola sabatina, não falei porque a lição estava aí tão bem que eu não quis interromper. Mas a razão pela qual nós temos dificuldade em lidar com isto, prezado irmão Emílio, tem a ver com a honestidade para com Deus, porque nós não aceitamos ser submissos. Quando se fala com uma pessoa que tenha uma tradição islâmica, como tiveram a oportunidade o Tiago e a Madalena e os outros jovens, sabem que para eles a ideia é Deus está ali, eu estou aqui, eu sou submisso. E aquilo que acontece não me diz respeito a não ser aceitar. Nós temos uma tradição protestante, cartesiana, de interrogar, de duvidar. E hoje, como sabemos tão bem de onde é que vem o mal, esquecemos de facto de chegar a uma conclusão muito simples, que é dizer que apesar do mal ser mau e ser muito poderoso em relação a mim, ele é muito inferior ao verdadeiro soberano. E as pessoas do Velho Testamento não tinham esta ideia. E Jó, não compreendendo quem era o adversário de Deus, foi fiel, foi grato, deu louvores a Deus, apesar de não compreender a razão do seu sofrimento. O livro de Tiago, alguém que já compreendia a oposição a Deus, vai na mesma linha e diz-nos duas coisas importantes. Versículos 13 e 16 do capítulo 5 de Tiago. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. 3 coisas. Em primeiro lugar, talvez a mais importante, é que a Bíblia também nos diz que não há ninguém justo. Só há um justo, Jesus. E muitas vezes nós acabamos por culpar aquilo que acontece às pessoas pela falta de justiça na oração, de pedido do livramento daquilo que é a doença e da situação que está a conduzir à morte. Mas o que Tiago nos diz, de mais importante de tudo, é que quem está aflito deve sempre recorrer a Deus. E Deus é a fonte de salvação dessa aflição. E em segundo lugar, tão importante como esta primeira parte, é que a nossa esperança de ser levantado é uma esperança que não tem só a ver com o sofrimento que se está a passar num determinado momento e nas condições que muitas vezes até podem levar à morte, mas de ser levantado no dia da segunda vinda de Jesus, onde verdadeiramente tudo aquilo que é perecível se torna imperecível, que é corruptível se torna incorruptível. Era essa a esperança de Jó, é essa a chamada de atenção à esperança de Tiago. E depois há aqui outro aspecto ético importante, é que, para além de nos dirigirmos a Deus, o retificarmos as nossas situações em relação a Ele e aos outros é um aspecto muito importante da paz que nós devemos ter interior para enfrentar as situações de sofrimento. A Igreja Adventista, vamos ver isto hoje à tarde, pronuncia-se sobre assuntos importantes das crenças, nas 28 crenças fundamentais, e sobre assuntos importantes para a sociedade através da forma de declarações. E há 2 pontos de uma declaração de que nós vamos falar hoje, que eu gostava que nós refletíssemos neste momento. A primeira tem a ver com a vida. Para os Adventistas, 7º dia, esta é uma afirmação, a criação da vida humana por Deus, um dom maravilhoso, merecedor de ser protegido e sustentado. Também afirmam o maravilhoso dom da redenção que provê a vida eterna àqueles que creem. É isto que nós pensamos sobre a vida.
E depois a isto juntam-se dois princípios expressos numa afirmação que tem tanto de correta, ela é correta biblicamente, mas como de bela. E diz assim: os adventistas do sétimo dia procuram abordar os aspectos éticos do fim da vida de uma maneira que demonstra a sua fé em Deus como Criador e Redentor da vida e que revela o modo como a graça de Deus os tornou capazes de praticar atos de amor ao próximo. Nos momentos de sofrimento, e em especial no fim da vida, há duas coisas que ainda nos são pedidas fazer. A primeira é reconhecer Deus como Criador e Redentor. E a segunda é utilizar até esse momento como praticando atos de amor ao próximo. Ao olhar para a vida como cristãos, nós demonstramos a fé em Deus, procuramos revelar essa fé ao praticar esses atos de amor. O difícil é fazê-lo em sofrimento. O difícil é fazê-lo quando, numa situação de crise pessoal, nós nos colocamos no centro daquilo que é a nossa vida de sofrimento, em vez de colocar Deus e os outros. Esta declaração normalmente é enquadrada em situações de cuidado pelos doentes, pelos cuidadores, sejam familiares, enfermeiros, médicos. Eu não sei se nós todos seremos profissionais de saúde ou cuidadores, como familiares. Mas uma coisa eu sei. Doentes, quase certeza que já fomos ou vamos ser. E quando olho para esta declaração, sobre esta perspectiva, também olho como uma declaração que me interroga e que me interpela a mim. Eu vou pagar caro quando estiver doente e a minha mulher me chamar a atenção do que eu estou a dizer. Que me interroga a mim sobre o modo como vou testemunhar de reconhecer um Deus como Criador e como Redentor e como vou utilizar isso ao serviço dos outros. Não como cuidador, mas de pessoa cuidada em situação de doença. Eu, pela minha força, não posso dizer que consigo fazer o que vou dizer a seguir. Não consigo. Mas eu vi a minha avó fazer. Vi-a fazer em sofrimento, a ir buscar força a Deus para inspirar os outros. E tenho a certeza que muitos dos que aqui estão já passaram por isso e conseguiram fazer o mesmo, ou já viram outros a conseguir fazer o mesmo. Jesus, de facto, disse, em João, no capítulo 15, versículo 13, algo que é importante que nós tenhamos a noção de que não podemos repetir, nem podemos falar como sendo nós a dizer estas palavras. João 15, no versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. No seu caso, dar a vida pelos seus amigos tem um sentido literal e um sentido eterno. Ou seja, foi pela morte de Jesus que nós obtivemos a oportunidade da salvação. É isso que nos diz Romanos, capítulo 5, versículo 10. Eu vou ler, tem aqui o texto, não vale a pena perdermos o tempo para ir buscar. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Reconciliamos-nos com Deus pela morte de Cristo e vamos ser salvos pela sua vida. Mas o apóstolo João citou Jesus e aplicou as palavras de Jesus aos seguidores de Jesus. E aí ele responsabilizou-nos a fazer o mesmo. É lógico que a nossa morte, embora em situações excepcionais a morte de alguém possa dar vida a alguém, imaginem, eu vou medir bem aquilo que vou dizer, alguém que está à espera de um transplante de coração e há alguém que infelizmente tem um acidente a tempo e com saúde para poder dar o seu coração a alguém. Essa pessoa de facto permitiu a vida de outro, mas é uma vida terrena, não é uma vida eterna. Nós de facto nunca daremos, nenhum de nós, a vida por alguém para a eternidade. Essa só Cristo é que deu. Daí que nós devemos entender o que é que João quis dizer com dar a vida pelos irmãos. Porque ele vai buscar as palavras de Jesus e faz subir a fasquia da dificuldade para cada um de nós. Está em 1 João 3,16. João 3,16. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Amar, de facto, é viver de modo a dar a vida pelos irmãos. Às vezes, quando nós dizemos dar a vida pelos irmãos, pensamos que a pessoa tem que morrer para isso acontecer. Dar a vida não é só morrer, é dar a vida enquanto se dá os momentos que nós temos vivos. É viver pelos outros. É demonstrar na vida e pela nossa vida, mesmo quando a vida começa a fugir, o que é ter e agarrar a verdadeira vida, que é Jesus.
Eu gostava de terminar pedindo-vos um bocadinho de paciência, mas quando está escrito melhor do que aquilo que nós somos capazes de dizer, o nosso dever é citar o que está escrito, não é inventar uma forma de dizer. Vou-vos pedir um bocadinho de paciência para vos ler meia dúzia de frases e que estas frases possam cair no vosso coração, refletindo sobre o testemunho do cristão relativamente à vida e aos momentos difíceis da vida. O amor e a fé podem transformar as nossas circunstâncias mais adversas em plataformas de progresso espiritual, em surpreendentes fontes de esperança e de paz, e até em trampolins para o serviço. O nosso espírito pode crescer e enriquecer a vida até ao fim. Diante da realidade irrefutável, que é o sofrimento e a morte, é conveniente que pensemos a sério na vida e no que vamos fazer com a vida. O maior problema não é morrer mal, é não viver bem. E além de procurar respostas para a pergunta sobre se há vida depois da morte, nós devíamos perguntar-nos se há vida antes da morte. E que tipo de vida é a nossa? E o que é que estamos a fazer com a generosidade, a alegria, o amor, a solidariedade, a serenidade, que são os melhores ingredientes do presente prodigioso que é a nossa existência? Para aquele que aprende a viver à luz da eternidade, o pensamento da morte pode fazer com que cada bênção seja mais apreciada. Cada momento de felicidade, por ínfimo ou pequeno que seja luminoso e seja intenso. Não se trata de resignar a dizer adeus, mas de conseguir despedir-se com um até logo. Não sabemos como será o futuro, mas o medo recua e a angústia desaparece ante a ideia de podermos voltar a viver através da ressurreição de Cristo. Ao abraçarmos a existência com tudo aquilo que ela tem, quando nos abandonamos finalmente nos braços do Autor da vida, podemos valorizar, ainda que no último momento, o incomparável privilégio de existir neste mundo. Ao mesmo tempo maravilhoso e cruel, e de prolongar a nossa existência no porvir. Estou a terminar. Além disso, a recordação daquele que se despede em paz permanece na memória dos que ficam. E da mesma maneira que a luz das estrelas que já se apagaram continua a brilhar no céu, a sua vida, como a nossa, também se encontra presa nos limites do tempo. E continuar a brilhar depois de nos apagarmos também é o nosso objetivo. Que durante o tempo da nossa vida que nós temos nesta terra, nós possamos brilhar o suficiente para que mesmo nos momentos de sofrimento e quando a vida começa a escapar das nossas mãos, as pessoas se possam lembrar de nós. Porque eu não estaria aqui hoje a contar-vos essa história se a minha avó não tivesse feito. Amém.